por unanimidade, o TSE proíbe o porte de armas perto de sessões eleitorais no dia da votação. Mais informações agora com o Márcio Rocha. Os brasileiros que possuem porte de armas não vão poder entrar armados nas sessões eleitorais e nas cabines de votação nos dias 2 e 30 de outubro, datas dos primeiro e segundo turnos das eleições. A decisão foi do Tribunal Superior Eleitoral de forma unânime. Relator do processo, o ministro Ricardo Lewandowski votou que não é permitido o porte de armas nos locais de votação nas 48 horas anteriores ao dia da votação, no próprio dia do pleito e 24 horas depois. A única exceção serve para os agentes de segurança em serviço e quando convocados por autoridades eleitorais. Bom, e saiu mais uma pesquisa. Pesquisa mostrando Lula com 12 pontos de vantagem sobre Jair Bolsonaro no primeiro turno da disputa ao Palácio do Planalto. Depois do IPEC, Genial Quest, divulgada hoje, trazendo o petista com 44% das intenções de voto contra 32% do presidente, candidato pelo PL. Há 15 dias, Lula tinha 43% e Jair Bolsonaro 31%, ou seja, por essa pesquisa, cada um subiu 1 ponto percentual. Ciro Gomes, do PDT, oscilou de 6% para 8% e Simone Tebet, do MDB, se manteve com os mesmos 3%. Vera Lúcia, do PSTU, e Pablo Marçal, do PROS, têm 1% cada e os demais candidatos não pontuaram. São eles Felipe Dávila, do Novo, Emael, da Democracia Cristã, Sofia Manzano, do PCB, Soraya Tronic, do União Brasil, Léo Péricles, do Unidade Popular e Roberto Jefferson, do PTB. Brancos e nulos somam 5% e 6% estão indecisos. Em um eventual segundo turno entre Lula e Jair Bolsonaro, o ex-presidente venceria por 51% a 37%, diferença de 14 pontos. Esse levantamento foi feito entre os dias 25 e 28 de agosto, ou seja, ele não pega o debate da Band e também não pega todas as entrevistas de candidatos na semana passada na TV Globo. Margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Daqui a pouquinho a gente tem mais detalhes dessa pesquisa divulgada hoje pela Genial Quest. Só um detalhe, desculpa, Carlinha. A primeira pesquisa que teremos já captando os humores do eleitor após o debate da Band sai amanhã, é o Datafolha. Bom, na campanha eleitoral, Jair Bolsonaro continua focado em exaltar dados da economia e no discurso de corrupção do PT, assim como fez no debate da Band. Ontem, em encontro com empresários em Brasília, ele defendeu a reforma trabalhista aprovada no Congresso em 2017. Essa reforma foi bem-vinda. Outra pessoa vem falando aí que vai revogar isso daí. Nós vamos continuar agindo dessa maneira, tratando com dignidade. O maior tratamento digno ao empregado é o emprego. Bem, o desempenho no debate da Band também continua norteando as estratégias de Lula. Integrantes do comitê de campanha e aliados defendem que o candidato invista no discurso contra o atual governo. Ontem, o ex-presidente afirmou que, caso seja eleito, vai recriar o Ministério da Segurança Pública e prometeu unificar as inteligências das polícias estaduais e federal para combater o crime organizado. Se a gente não quebrar o poder financeiro das organizações criminosas, fica muito mais difícil vencê-las. Simone Tebet, do MDB, cumpriu agenda no interior de São Paulo. Ciro Gomes, do PDT, e Soraya Tronic, do União Brasil, estiveram no mesmo evento que contou com a presença de Jair Bolsonaro em Brasília. E logo mais você ouve aqui na Band News FM mais sobre o dia dos principais candidatos ao Palácio do Planalto. O plenário do TSE defere mais um registro de candidatura. Rafael Procópio. Mais um registro de candidato à presidência da República foi aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O nome de Léo Péricles, candidato pelo partido Unidade Popular, recebeu a validação dos membros da Corte por unanimidade. A vice de Péricles, Samara Martins, também teve o nome aprovado. E com isso, já são 5 chapas confirmadas oficialmente. A candidatura do Unidade Popular se junta de Felipe Dávila, do Novo, Simone Tebet, do MDB, Sofia Manzano, do PCB e Vera Lúcia, do PSTU. Ainda esperam um julgamento do TSE as chapas de Ciro Gomes, José Maria Emael, Jair Bolsonaro, Lula, Pablo Marçal, Roberto Jefferson e Soraya Tronic. Na semana passada, sempre ao fim dessas manchetes, né, dos principais destaques de eleição, a gente lembrava do debate. Porque no domingo tem debate. A gente estava com a expectativa lá em cima, né? Agora que passou o debate, a gente está um pouco mais relaxado, mas vem essa semana de pesquisas. Então a gente está conversando agora com quem está na internet, mas daqui a pouquinho, a partir das 7h25, a gente volta a falar
sobre esse tema também com quem está acompanhando a programação pelo rádio. Então já tem mais informação de corrida eleitoral por aqui. Nos outros destaques do dia, o plenário do TSE... esse já foi. A posse de Luiz Felipe Salomão no Conselho Nacional de Justiça reúne autoridades em Brasília e a gente tem informação chegando com o João Pedro Mello. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, assumiu o cargo de Corregedor Nacional de Justiça para o biênio 2022-2024. Ele assumiu o cargo com a missão de elaborar soluções para a morosidade e a litigiosidade nos tribunais brasileiros, substituindo a ministra Maria Tereza de Assis Moura, que tomou posse como presidente do STJ. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, afirmou que Salomão ainda tem uma longa caminhada dentro da justiça e que será um aliado importante na defesa da democracia. Nós teremos muito a caminhar, estimado amigo, ministro Luiz Felipe Salomão, pela vasta experiência e pela sabedoria de Vossa Excelência, com quem passamos a constar agora nesta jornada pela edificação de um judiciário independente, fortalecido e cada vez mais atuante. O STF mantém o júri popular do ex-policial militar Rony Lessa, preso pela morte da ex-vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Cristiano Pinho tem os detalhes. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal mantém a rejeição do habeas corpus em que a defesa do policial militar reformado Rony Lessa questionava a decisão que o submeteu a júri popular pelos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O colegiado, por unanimidade, negou provimento ao recurso contra a decisão da ministra Rosa Weber. Além de Lessa, o ex-PM Elcio de Queiroz também é réu pelo crime. Os dois estão presos preventivamente e respondem por duplo homicídio triplamente qualificado. O cônsul alemão acusado de matar o companheiro no Rio de Janeiro tem o nome incluído na lista da Interpol. Gabriela Souza. O cônsul alemão acusado de matar o marido belga Walter Henry Biot será investigado pelo Ministério Público de Berlim, na Alemanha. As autoridades devem pedir detalhes do caso para a Polícia Civil e o MP do Rio. A informação foi divulgada por agências internacionais. Na segunda-feira, mesmo dia em que Uwe Herbert Hahn chegou à Alemanha, a Justiça do Rio aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou o diplomata réu por homicídio com dolo eventual quando se assume o risco de matar triplamente qualificado. Na decisão, o juiz Gustavo Calil decretou novamente a prisão dele. O magistrado ressaltou que o cônsul deixou o Brasil e retornou ao seu país de origem, demonstrando que não pretendia se submeter à aplicação da lei penal. Ele também pediu à Polícia Federal que o nome do cônsul fosse incluído na lista de procurados da Interpol. Olha aqui, Carla Bigato, se o YouTube não é transparente, nós somos. A informação sobre os dislikes não aparece publicamente, mas nós temos essa informação e o Thiago Rossi me informa que ontem nós tivemos 3.579 joinhas nesse horário. 3.579 e 95 polegarzinhos para baixo. Tá? Uhum. Então é isso. Legal, né? É bom saber, é importante saber, sim. Importante a gente saber. Procure saber. O Ministério Público investiga... Oi? Busque conhecimento. Busque conhecimento, é Receba. Isso aí. Receba. Ai, gente, posso contar uma coisa muito engraçada também? Aproveitar que a gente tá com um certo tempinho, né? Depois do filme do Elvis, né? Pra quem não assistiu, o filme do Elvis, ele é contado pelo ponto de vista do empresário dele, que depois respondeu a vários processos pela exploração do cantor durante a carreira dele. É uma carreira brilhante, mas o Elvis ficou amarrado àquele cara a vida toda, né? O Coronel Parker. Toda, o Coronel Parker, que é interpretado pelo Tom Hanks nesse filme. Foi uma descoberta para muitas pessoas. Eu tô inclusa aí nessa lista, porque não sabia disso. Mas é um tema aberto, né, ao público. Por isso não pode ser considerado exatamente um spoiler. Mas a gente sai meio chocado, assim, né, pela exploração que o Elvis levou ao longo da vida e tal. Sofreu ao longo da vida. Aí eu saí, assim, super emocionada. A gente sai impactado, né, do filme. Levei a minha mãe, de 75 anos. Vocês acreditam que na saída do cinema, a gente tá saindo e eu, aquela coisa meio assim engasgada, ela olhou pra mim e falou: receba! Juro pra vocês, gente. Sério? Sério. Mentira. Porque a gente tá acompanhando aquela coisa do Luva de Pedreiro, né? O empresário dele que também tentou amarrar ele. Dona Maria virou pra mim e falou: receba!
Belo paralelo. Gente, não é? Tem razão. Aí, ó, vocês perguntam de onde é que vem isso daqui, toda essa infâmia. É de família, gente. Exato. Minha mãe, Tem exato. que sair de algum lugar. Posso seguir aqui? Deve. Bora. A gente vai com informação do sul do país, porque o Ministério Público vai investigar a distribuição de livros da Polícia Rodoviária Federal com a recomendação da leitura da Bíblia, né? De leitura da Bíblia. E o Gilberto Echauri vai contar mais pra gente. Fala, Echauri. O Ministério Público Federal decidiu apurar a distribuição pela Polícia Rodoviária Federal de livros com recomendação de leitura da Bíblia. O procurador Henrico Rodrigues de Freitas, da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, entendeu que há indícios de afronta à Constituição. A decisão é baseada no artigo 19, que defende o princípio do Estado laico. Ao abrir a apuração, o procurador deu prazo de 10 dias para que a PRF preste esclarecimentos quanto ao caso. Vamos com destaques internacionais. A ONU busca um apoio de mais de 160 milhões de dólares para ajudar o Paquistão, onde 1/3 do país está debaixo d'água por causa de grandes inundações. Arthur Queiroz. Para os próximos dias, as previsões meteorológicas são de mais chuvas intensas no Paquistão, onde mais de 1.100 pessoas morreram e outras 33 milhões, ou 15% da população do país, foram afetadas pelas inundações que destruíram casas, edifícios, estradas, pontes e também arrasaram plantações. A destruição tem ocorrido principalmente a partir do transbordamento do pico norte do maior rio que corta o Paquistão, o Indo, com direção às planícies ao sul. As Nações Unidas pediram uma ajuda humanitária de 160 milhões de dólares. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que a situação é um sinal para que o mundo intensifique iniciativas de redução dos impactos das mudanças climáticas e que todos nós corremos riscos. All of us, everywhere, in growing danger. Bom, registrem-se aqui a morte, né, do ex-líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, um reformista que foi o responsável pelo tiro de misericórdia, né, no comunismo. Foi ele que acabou mesmo com aquilo que a gente entendia como o grande bloco soviético. Foi responsável pelas políticas conhecidas como glasnost, que significa transparência, né, e perestroika, que gerou tantos trocadilhos aqui no Brasil naquela época. E foi o responsável principalmente por encerrar pacificamente a Guerra Fria. A Guerra Fria terminou, o bloco soviético se desfez sem que um único corpo fosse enterrado, sem que uma única bala fosse disparada. Isso é notável, né? Foi um personagem realmente notável. Tem um texto ótimo do William Vac, que era correspondente do Estadão em Berlim. Ele havia coberto a queda do muro naquela época, um evento que a gente não pode dissociar, né, da figura do ex-líder soviético. Esse texto está publicado hoje no Estadão. Eu leio um trechinho dele aqui. Ele nunca entendeu o mundo sob a perspectiva de uma hipotética governança global dividida entre potências iguais. Ele está falando das duas grandes potências da época, Estados Unidos e União Soviética. Sua visão era distante do hiperrealismo de Henry Kissinger, secretário americano, mas admitia que as potências se relacionam sempre sob o temor pela própria segurança. Elas não têm amigos, só interesses. E eu gosto muito desse trecho aqui que finaliza o texto. O mundo do qual Gorbachev se despediu é mais parecido com aquele que ele tentou reformar. Olha só, um mundo da competição entre grandes blocos, no qual ele tinha ajudado a abrir uma pequena fresta, uma janela para um outro mundo possível, mas que já se fechou. Isso aí. A Câmara aprova o projeto que autoriza a criação de novas loterias ligadas às áreas da saúde e do turismo. A ideia surgiu no início da pandemia com o objetivo de gerar novas fontes de recursos para os dois setores, né? A proposta determina que 5% dos lucros irão para o Fundo Nacional da Saúde e para a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo. Na primeira versão desse projeto, a medida seria temporária, mas agora tem caráter permanente. Como já havia passado pelo Senado,
Esse projeto agora segue para a sanção ou veto do presidente da República. A Receita Federal paga hoje o 4º lote de restituições do imposto de renda. Ao todo, mais de 4 milhões e 400 mil contribuintes serão contemplados. Restituições que somam 6 bilhões de reais. O dinheiro virá corrigido em 3% e a consulta pode ser feita no próprio site do Fisco. Falar de futebol? Bora. Quem acertou aqui? Ninguém. Eu cheguei mais próxima, vai. Não deu palpite, você não falou nada, né? Eu não errei? Eu não apostei na vitória do Palmeiras. Então eu posso falar que eu acertei metade, porque eu falei que Eu o Palmeiras amei. ganharia de 2-1 Claro, e o pode Atlético tudo. Paranaense, exatamente como eu previ, fez um gol. Palmeiras que decepcionou. Então, eu falei 1-0. E a senhora... Falei 1-0? Não, falei empate, Você né? falou empate, 1-1. Você falou 1-1, E a Também Carla, acertei e a Carla parcialmente. Bigato que persegue o Atlético Paranaense, que tem uma birra com o Atlético Paranaense. sei Gente, lá é por quê. mentira. É mentira, tá? Ele Ela tá persegue. tentando fazer isso comigo. Você sabe como é que nasceu isso? Você lembra, né? Lembro. O Atlético Por causa... ganhou- Não, porque ia tocar o hino do Botafogo, gente. Falei, poxa, Botafogo, não sei o quê. O Atlético ganhou um torneio menor e o Botafogo tinha... Eu acho que Ganhou o Botafogo tinha ganhado a segunda divisão, né? E o Atlético ganhou algum título no ano passado. Não, nem foi título, eu acho. Não, foi uma foi quando ganhou a Sul-Americana? Não, Sul-Americana acho tem que tocar não, hino. claro. Mas não Enfim, foi, ela se não. negou a Houve uma tocar um ocasião hino. em que a Carla Bigato não Eu podia tocou o tocar hino. um hino. E eu toquei o do Botafogo. Porque eu falei, nossa, que hino lindo, não sei o quê. E o pessoal do Atlético Onde tá Paranaense... escrito essa regra ficou aí que só muito- pode tocar um hino? Na regra onde eu controlo a mesa, gente. Só cabia um ali. Tá bom. Na Deu regra onde eu furacão. mando. Deu furacão, gente. 1-0. O Atlético Paranaense agora precisa só de um empate para avançar para sua segunda final de Libertadores na história. Conta pra gente quem é que vai contar pra gente. Quem Yuri é que vai Queiroga. contar pra gente? Yuri Queiroga. Fala, Yuri. Vélez Sarsfield e Flamengo entram em campo hoje pela ida da segunda semifinal da Taça Libertadores. A bola rola às 9h30 da noite no estádio José Amalfitani, em Buenos Aires. E a Band News FM transmite para toda a rede, com exceção de Salvador, a partir das 9h, com narração de Silva Júnior. Ontem o Atlético Paranaense bateu o Palmeiras por 1-0 na Arena da Baixada e largou na frente na briga pela outra vaga na grande final em Guayaquil, no Equador, no dia 29 de outubro. Hoje também começam as semifinais da Copa Sul-Americana. Às 9h30 da noite, o Independiente Del Valle, do Equador, encara o Melgar, do Peru, em Sangolquí, cidade da região metropolitana de Quito. Amanhã, no mesmo horário e com transmissão da Band News FM, na voz de Marcelo Doó, o Atlético Goianiense recebe o São Paulo no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Posso voltar aqui ao tema eleitoral, mas daqui a pouquinho também, quando a gente reunir toda a nossa rede, inclusive nas ondas do rádio, no dial, né? E a gente volta a falar também mais sobre o Dia dos Candidatos, a detalhar a pesquisa Genial Quest que saiu hoje cedo, com os recortes regionais, mas saiu uma outra pesquisa também, que foi divulgada agora há pouco, essa aqui feita pelo Instituto Paraná. E essa pesquisa, que destoa bastante do resultado que a gente acabou de falar aqui da Genial Quest, essa aponta empate técnico entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno da corrida à presidência da República. Então vamos lá, na pesquisa estimulada, quando o nome dos candidatos são informados, o petista aparece com 41,3% contra 37,1%, uma diferença de 4,2% e com uma margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Na semana passada, Lula tinha, nessa mesma pesquisa, 41,7% e Bolsonaro 37%. Ciro Gomes, do PDT, surge com 7,7% e Simone Tebet, do MDB, com 2,4%. Os demais candidatos não atingiram 1%. São eles Pablo Marçal, do PROS, Vera Lúcia, do PSTU, Felipe Dávila, do Novo, Sofia Manzano, do PCB, Imael, da Democracia Cristã, Leonardo Péricles, do Unidade Popular, Soraya Tronic, do União Brasil e Roberto Jefferson, do PTB. Brancos e nulos somam 5,9% e 4% não sabem ou não responderam. Aí vem a pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são informados. Aí Lula aparece com 32,1% e Bolsonaro 29%, uma diferença ainda menor, de 3,1%. Ciro Gomes tem 3,9% e os demais candidatos não atingiram 1%. Brancos e nulos totalizam 5,7% e 27,8% não sabem ou não responderam. Em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria por 47,8% contra 40,8%. Paraná Pesquisas ouviu 2.020 eleitores entre os dias 26 e 30 de agosto, em 164 municípios brasileiros. Então, nesse caso aqui, até pegaria também o debate eleitoral da Band, Finalzinho, né? Exatamente, finalzinho da pesquisa. Nível de confiança de 95%.
Levantamento registrado no TSE com o número BR 03492/2022. Deixa eu só aproveitar que a gente tem mais 1 minutinho e meio aqui. Tá na capa da Folha de hoje, a gente vai tentar abordar esse assunto mais tarde com a Juliana Rosa. O Brasil acaba de virar o maior destino da China para investimentos. Em 2020, o nível de investimentos chineses aqui no Brasil foi muito fraco, mas em 2021 a gente retornou ao patamar pré-pandemia. Por quê? Porque houve aportes em fintechs e em startups como o Nubank, o Cora Investimento, o Quinto Andar, investimentos nas petroleiras chinesas na Bacia de Santos, a compra de uma fábrica da Mercedes-Benz no interior de São Paulo, enfim, tudo isso aí. Esse relatório vai ser divulgado hoje e vai mostrar que o investimento do país asiático saltou 208% em termos nominais, né, desconsiderada a inflação, um pico em 4 anos. E por que isso é importante? Porque a presença chinesa tornou-se um grande tópico da campanha presidencial. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse recentemente que não quer a chinesada entrando aqui nas nossas fábricas, né, quebrando a nossa indústria, nas palavras dele. E o ex-presidente Lula também torceu o nariz para os investimentos chineses. Ele reclamou que a China está tomando conta do Brasil e declarou preocupação com o avanço do país asiático na indústria brasileira. Eis aí mais um tema para os candidatos abordarem nos próximos debates. Ufa! Chegamos! Acabou o horário político! Aê! Mas amanhã tem mais. Cara, eu tava ouvindo o finalzinho. E a Carla... Ela se diverte ouvindo isso. Ela fica ouvindo o horário político porque é ela que vai nos avisar do momento de voltar. Para quem não sabe, nós estamos no YouTube. Nós estamos com a nossa programação normal desde as 7 da manhã na internet. Você está convidado a participar. E a Carla fica ouvindo em Kill, que a gente explicou ontem o que é. Basicamente, um lado do fone de ouvido, ela tá ouvindo a rádio, o que tá no ar naquele momento, e no outro lado do fone, ela tá ouvindo a propaganda, e ela o horário eleitoral. E ela se diverte, e a gente não entende. Ai, meu Deus, eles usaram La Casa de Papel, sabe? Seriado? Pra fazer a musiquinha. Bela Tchau? Bela Tchau. Num ritmo La Casa de Papel, sabe? Mas era um... Bela Tchau, Bela Tchau, Bela Tchau, Tchau. Não. Eu prefiro não me manifestar nesse sentido, deixar quieto, tá? Faz muito bem. Deixa quieto, mas cara... Foi engraçado. Quem tá no rádio agora e tava ouvindo até, né, instantes atrás, deve estar com a mesma impressão que eu. Como a gente tá nesse horário no ar, eu tô fazendo uma coisa que eu nunca pensei que eu fosse fazer na minha vida. Olha, a gente nunca pode dizer nunca, Sheila. Eu tô ouvindo horário político gravado. Sério? Eu tô, quando é horário político pra presidente. Ah, é? Não, é verdade. Não vou ficar ouvindo propaganda de deputado, né? Vote em mim, pela saúde, pelo meu estado. Mas o presidente, sim. É saber importante. O que os caras estão dizendo ali, dá né? pra você ver na TV depois. Disso. Não é a mesma coisa. Não? Né? Os anúncios são diferentes. Não é uma mera parecido, reprodução. a mesma pegada, né? É, mesma pegada, mas... Vou te dar uma lista de livros, séries, filmes. Posso ouvir a propaganda eleitoral gratuita? Pode, Megali. Posso? Você me permite? Eu ainda posso? Pode. Agradecido. Desculpa. Tá todo mundo aqui. Sheila Magalhães, Carla Bigato, nossos colunistas, nossos comentaristas, nossos repórteres, é brincadeira. Nossos repórteres prontinhos para trazer a você a melhor e mais completa informação. O Galo já cantou, mas temos os outros destaques. Aliás, alguns destaques que já entraram no ar voltam agora nesse segundo giro de manchetes. Bora. Repaginados. Mais uma pesquisa, essa feita pela Genial Quest, aponta estabilidade na disputa ao Palácio do Planalto, mesmo com o início do horário eleitoral do rádio e da TV. Estabilidade como assim? No primeiro turno, Lula surge com 44% das intenções de voto contra 32% de Jair Bolsonaro, é uma diferença de 12 pontos. Há 2 semanas, o petista tinha 45% e o presidente, que concorre à reeleição, 33%, ou seja... a vantagem era a mesma. Ciro Gomes, do PDT, passou de 6% para 8%, dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E Simone Tebet, do MDB, se manteve com 3%. Pablo Marçal, do PROS,
Vera Lúcia, do PSTU, surgem com 1% cada e não pontuaram os seguintes candidatos: Felipe Dávila, do Novo, Soraya Tronic, do União Brasil, Léo Péricles, do Unidade Popular, Emael, da Democracia Cristã, Sofia Manzano, do PCB, e o Roberto Jefferson, do PTB. Brancos e nulos totalizam 5% e 6% ainda estão indecisos. Na pesquisa espontânea, ou seja, quando os nomes dos candidatos não são apresentados ao eleitor, Lula tem 32% e Jair Bolsonaro 25%, ou seja, uma diferença de 7 pontos. Ciro Gomes aparece com 3%, brancos e nulos somam 2% e 37% ainda se mostram indecisos. E agora a gente tem alguns recortes dessa pesquisa. Vamos lá, por regiões. Lula caiu 3 pontos no Nordeste e tem agora 58%. Bolsonaro aparece com 21%. Uma diferença bastante grande ainda, apesar dessa queda de 3 pontos. No Sudeste, os dois candidatos oscilaram dentro da margem de erro e há, portanto, um empate técnico. O petista com 39% e o presidente Bolsonaro com 36%. No sul do país, uma queda expressiva para Jair Bolsonaro, de 47% para 39%. E Lula cresceu, de 33% para 37%, ainda de acordo com a pesquisa Genial Quest. No norte e no centro-oeste, os dois aparecem com 38%. Falar aqui de um recorte importante, que são aqueles que recebem o Auxílio Brasil. Entre esses, Lula caiu de 57% para 54%. E Bolsonaro só oscilou dentro da margem de erro, mas para baixo também, de 27% para 25%. Entre aqueles que ganham até 2 salários mínimos, o petista recuou de 55% para 52% e o presidente se manteve com 25%. Mas tem alguns detalhes muito importantes aqui. Bom, 84%, quase a totalidade dos que recebem o auxílio emergencial, já sabem, claro, que o valor passou para ser R$600. Então isso já é de conhecimento do eleitor. Quem é o principal responsável pelo auxílio? Isso foi perguntado. Na última pesquisa, 58% disseram o presidente. Esse número caiu agora para 51%. Despencou. Na última pesquisa, só 9% disseram o Congresso. Mas como esse assunto foi tratado no debate, aliás, não, a pesquisa nem pega o debate ainda, hein? Veja que isso pode mudar ainda mais. Nessa pesquisa, foram 16%. De 9% para 16%. Aqueles que entendem que a responsabilidade do Auxílio Brasil não é do presidente, é do Congresso. E aí foi feita a pergunta às pessoas que recebem o auxílio. Sabendo do aumento, as suas chances de votar em Bolsonaro, 41% disseram não mudam, continuam na mesma. 22% apenas afirmam que as chances aumentaram. E 35% disseram que a chance diminui. Então tem mais gente que recebe o Auxílio Brasil dizendo que a possibilidade de votar no presidente diminui do que aumenta. Isso é bastante significativo. E mais, 66% sabem que o Auxílio Brasil volta a ser de R$400 no ano que vem. Porque os dois principais candidatos estão prometendo auxílio de R$600 no ano que vem. Bolsonaro colocou isso, inclusive, no seu plano de governo, mas até agora ninguém explicou como, de onde vai sair o dinheiro. E a proposta de orçamento deve ser apresentada, né, com o Auxílio Brasil a R$400, porque não tem como encaixar essa proposta de R$600 no orçamento. E o eleitor, aparentemente, sabe disso. 66% tomaram conhecimento dessa informação e só 33% não sabiam quando foram questionados. Isso é importante. Entre os evangélicos, os dois variaram dentro da margem de erro. Jair Bolsonaro lidera ali com muita folga. 51%, Lula tem 27%. Em um eventual segundo turno, segundo a Genial Quest, Lula venceria Jair Bolsonaro por 51% a 37%. Há 15 dias, o petista tinha os mesmos 51%, e o presidente 38%, ou seja, variou dentro da margem de erro, né? Entre os eleitores, 65% dizem estar decididos e não vão mudar o voto até as eleições de outubro. O índice era de 76% entre os que votam em Lula e 75% entre os que dizem votar em Jair Bolsonaro. A pesquisa Genial Quest foi feita entre os dias 25 e 28 de agosto, ou seja, antes, né, do debate da Band, ouviu 2.000 pessoas. Nível de confiança de 95% e o levantamento foi registrado no TSE
com o seguinte código: BR 00585/2022. Peraí, não consegui anotar. Repete, BR 00585/2022. Na campanha, Jair Bolsonaro se encontrou nesta terça-feira com empresários em Brasília e voltou a destacar a queda na inflação e a geração de empregos. Segundo mês com deflação, saldo positivo, mês a mês, na criação de empregos. Quem cria empregos são os senhores, não sou eu. A minha obrigação é não atrapalhar a vida de vocês. É desonerar, descomplicar, desburocratizar. Bom, questionado sobre uma reportagem do UOL apontando que a família dele comprou 51 imóveis em dinheiro vivo desde os anos 90, Jair Bolsonaro se irritou. As negociações envolvem os filhos, irmãos, o próprio presidente e até a mãe. Teriam movimentado 25 milhões de reais em valores corrigidos. Nesses quase 30 anos, a gente está falando de negociações de 107 imóveis ao todo. E desses 107, 51 teriam sido negociados em dinheiro vivo. Bolsonaro negou qualquer irregularidade e disse que tudo já foi investigado. Mas qual o problema comprar com dinheiro vivo algum imóvel? Eu não sei o que está escrito na matéria. Qual o problema? Investiga, meu Deus do céu. Investiga. Quantos imóveis são? Mais de 100. Mais de 100 imóveis. Quem comprou? Eu? A família. Que minha família? Enfim, sua família. Meu filho já foi investigado. Desde quando eu assumi, 4 anos de pancada em cima do Flávio, do Carlos, do Eduardo Menos, familiares meus do Vado Ribeira. Eu tenho 5 irmãos do Vado Ribeira. O que eu tenho a ver com o negócio deles? Quem está fazendo a matéria, um órgão de imprensa que não tem mais qualquer credibilidade no Brasil. A questão não é essa. A questão não é o órgão de imprensa. A questão é a informação. E a informação está correta. O próprio presidente aceitou a informação e perguntou qual é o problema de comprar imóveis em dinheiro vivo. Eu vou chegar lá. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que se perguntar: de onde vem esse dinheiro vivo? De onde vem? Porque, até onde eu sei, deputado federal, deputado estadual, senador, que é o Flávio, vereador, que é o Carlos, presidente, todo mundo recebe em depósito bancário. Ninguém recebe ali em cash, na boca do caixa. De onde vem essa grana toda para comprar esses imóveis? Ele vai lá e saca o próprio salário? Não me parece ser o caso. Não faz nem sentido. Agora, sabe o que costuma ser pago em dinheiro vivo? Rachadinha. Dinheiro sacado na boca do caixa no dia do pagamento de funcionários. A gente sabe que isso já aconteceu, por exemplo, no gabinete do Flávio Bolsonaro. O próprio Fabrício Queiroz, que manietava esse esquema todo, admitiu que isso acontecia mesmo. Tá? E isso é dinheiro vivo. E dinheiro que não pode ser depositado na conta do político, porque seria a produção de uma prova quentíssima. Geralmente esse dinheiro é guardado. E geralmente, compra e venda de imóveis, eu não estou dizendo que é o caso, mas geralmente, compra e venda de imóveis é um ótimo mecanismo, especialmente em dinheiro vivo, para você lavar essa grana. Qual o problema de comprar em dinheiro vivo? Nenhum. Mas uma outra pergunta que a gente tem de se fazer ao presidente, o problema é que ele não responde, é por que há 4 anos ele disse que não havia comprado apartamento nenhum com dinheiro vivo? Em entrevista à própria Folha de São Paulo. Levar em dinheiro e pagar, geralmente é DOC. Levar em dinheiro não é o caso, disse o então candidato. Tira do banco direto e manda pra lá. Eu não guardo dinheiro no colchão em casa. E aí ele ironizou a ex-presidente Dilma Rousseff, que havia declarado na eleição de 2014 que possuía 152 mil reais em dinheiro. Ele ironizou. Eu não guardo dinheiro no colchão em casa. Tem muita gente que declara. Até a Dilma disse que declarava uns 100 e pouco mil reais dentro de casa. Eu nunca declarei isso aí. Ele achava estranho. Na época, gente que carregava grandes quantias em dinheiro. Muito bem. A família dele negociou mais de 100 imóveis. Metade em dinheiro vivo, ou integralmente, ou parcialmente. Né? Por quê? Como? De que maneira? A gente fez a conta. Isso dá a negociação de um imóvel a cada 3 meses, mais ou menos. Como é que é possível um negócio desses? Isso é normal? Isso faz parte da vida cotidiana? Eu contei aqui, confidenciei às minhas amigas que eu tô pensando em comprar uma casa. Eu não consigo dormir de noite. Pensando em como só de pensar em como é que eu vou pagar. É. Será que vai dar certo? Será que não vai? E olha, é uma casa que vale mais ou menos 1/4 do que vale a mansão do Flávio Bolsonaro. E eu vou contar uma coisa aqui, eu ganho mais que o Flávio Bolsonaro.
Meu salário é maior que o dele, bem maior. Como é que pode uma coisa dessas? Como é que se explica um negócio desses? Tem um outro detalhe na reportagem, Megali, que a gente está falando sobre quantas casas foram compradas com dinheiro vivo. É importante ressaltar que uma parte dos imóveis, né, que foram negociados nesse período, não consta ali na documentação como é que eles foram pagos. Então a gente está falando dos casos em que sim, isso foi comprovado, que havia a negociação por dinheiro vivo, com dinheiro vivo. Pois é. E aí, só para terminar... Você vai negociar com dinheiro vivo? É claro isso que tá te tirando o sono? Saber quantas malas você vai ter que carregar, cara, porque isso também tira o sono, né? Eu não compro um chocolate com dinheiro vivo, eu não me lembro a última vez que eu toquei numa nota. E só para terminar, investigue-se. Bom, ele e a sua família fazem de tudo para que isso não aconteça. Troca-se diretor da Polícia Federal, né? Demite-se não sei quem, troca-se a superintendência, Flávio Bolsonaro vai lá à justiça para tirar o caso da primeira instância, né? Apela ao foro privilegiado, faz de tudo para que não se investigue. Hoje a investigação do Flávio Bolsonaro está na estaca zero, voltou ao início. Então investigue-se, mas eu mato no peito e não deixo. Simone Tebet do MDB, a gente segue aqui com as agendas dos candidatos. Simone Tebet do MDB esteve em Taubaté e São José dos Campos, no interior de São Paulo. Ela propôs a transferência do cadastro único de programas sociais do governo para os municípios. É devolver esse sistema para quem sabe fazer gestão, para quem sabe cuidar das pessoas que são os municípios. Essa é a nossa prioridade absoluta. Ciro Gomes, do PDT, participou do mesmo evento que contou com a presença de Jair Bolsonaro em Brasília e afirmou que pretende criar uma nova legislação trabalhista para substituir a CLT. É um novo Código Brasileiro do Trabalho, cuja diretriz são as melhores práticas internacionais. A base do debate será trazer empresários e trabalhadores para guiar a construção de um novo pacto nacional ao redor de proteger o trabalho, que é o lado mais fraco na corrente capitalista. Ainda no mesmo evento, Soraya Tronic, do União Brasil, defendeu uma ampla reforma tributária. Excluir 11 tributos federais e substituir por um imposto apenas, cobrado por meio da movimentação financeira, depósito e saque. Em entrevista a uma rádio de Manaus, Lula voltou a falar de corrupção, tema da primeira pergunta de Jair Bolsonaro no debate do último domingo. Tem um jeito de você não aparecer corrupção. É não existir corrupção ou você esconder a corrupção. No caso do meu governo, a gente escancarou e eu dizia que só não seria denunciado quem tivesse trabalhado honestamente. E, ao mesmo tempo, você tem um presidente que qualquer denúncia contra ele decreta sigilo de 100 anos. O ex-presidente afirmou ainda que vai manter os R$600 de Auxílio Brasil para famílias carentes e acrescentar R$150 mensais por filho de até 6 anos de idade. Também não explicou ainda como fará isso. De onde vai sair esse Aliás, dinheiro? Lula tem se especializado nisso, né? No argumento de autoridade do passado. Eu já fui presidente, eu fui um ótimo presidente, muito bem avaliado, então eu sei o que fazer. Bom, o Brasil de hoje não é o Brasil da época do Lula. O Brasil que o Lula vai pegar, se ganhar a eleição, vai ser bem diferente daquele que ele pegou do Fernando Henrique, que ele chamava de herança maldita. Se aquilo é uma herança maldita, eu não consigo achar uma palavra para descrever o que será o Brasil de 2023. Aliás, esse é o problema de você usar esse tipo de hipérbole, né? Como é que você define o Brasil de 2023 se você entendia que aquilo lá, um país ajeitadinho, era uma herança maldita? Então, o presidente precisa deixar de colocar o holofote sobre aquilo que aconteceu na década passada e começar a explicar pra gente como será essa década. Isso vale como estratégia eleitoral, como estratégia de debates, ok. Mas nas entrevistas, nas sabatinas, nos programas eleitorais, ele precisa explicar exatamente como é que ele pretende fazer essa mágica de consertar o Brasil. Não adianta dizer que eu fiz no passado e agora eu vou fazer de novo e vocês podem confiar sem que ele nos explique como. A gente quer saber como. Bom, o Tribunal Superior Eleitoral decide por unanimidade proibir o porte de armas nos locais de votação nas eleições de outubro. Como é que é isso, né, cara? Criar uma regra que não deveria nem precisar, né? Tem que repetir o óbvio, né? Essa regra vale para as 48 horas que antecedem o pleito e as 24 horas seguintes e atinge um perímetro de 100 metros das sessões eleitorais. Claro que há exceção. Há exceção para os agentes de segurança em serviço
e que foram convocados para trabalhar no primeiro e segundo turnos, se houver o segundo turno. Quem não cumprir a norma poderá responder por crime eleitoral e porte ilegal de arma. Bom, tem um destaque aqui terrível, assustador, né? O dono de uma loja é investigado por torturar funcionários na Bahia. Bom, a gente tem imagens para serem exibidas agora na nossa live, mas o destaque chega aqui com o Léo Souza. 5 pessoas já prestaram depoimento sobre o caso de 2 homens que foram torturados e agredidos por um empresário em uma loja de Salvador. Em vídeos que circulam nas redes, um deles recebe pauladas nas mãos, enquanto o outro foi filmado com um pano na boca e as mãos marcadas com ferro quente com os números 171. O gerente disse que a agressão foi feita após os funcionários terem supostamente furtado R$30, o que eles negam. Segundo o vice-coordenador nacional de erradicação do trabalho escravo do MPT, o procurador Italvar Medina, o inquérito foi instaurado para apurar a denúncia de tortura. Eles podem vir a ser responsabilizados por pagar as indenizações por danos morais aos trabalhadores agredidos, assim como indenização à sociedade por dano moral coletivo, já que esse tipo de conduta viola valores essenciais da sociedade brasileira. Os casos foram registrados em delegacia na sexta passada, mas, segundo a defesa das vítimas, ocorreram nos dias 19 e 23 deste mês. Esses caras estão soltos. Estão soltos. As imagens são claríssimas. Aliás, a gente colocou blur ali e, enfim, as imagens são muito fortes. É tortura, é crueldade. A gente está falando de algo gravíssimo, gravíssimo e revoltante. E esses caras estão soltos. Os dois, o gerente e o proprietário, né? O cara com uma bola vermelha amarrada na boca, como se fosse um cachorro, um pano. A coisa parece uma imagem de um filme do Quentin Tarantino, só que na vida real. Um horror. Porque esses caras furtaram R$30. Não, eles não têm investigação. Não tem apuração. Mas eles supostamente foram acusados. Ainda que tivessem, né, minha gente? Mas enfim, nem isso tem. Não, ainda que tivessem furtado R$30 mil. Nem isso existe polícia pra isso. Tortura em 2022. Esses caras estão livres. Talvez nos ouvindo agora e dando risada. Que barbaridade, meu Deus do céu. Tá precisando fazer alguma obra, reforma ou pintar a sua casa, mas não tem a ferramenta certa? Na Casa do Construtor você pode alugar vários tipos de equipamentos. Precisa de uma furadeira? Aluga na Casa do Construtor. Andames, betoneiras, marteletes? Aluga tudo isso na Casa do Construtor. Precisa de máquinas de pintura ou equipamentos de limpeza? Tem lá na Casa do Construtor para alugar. E é muito fácil. Você usa o equipamento pelo tempo que precisar e só paga por isso. Acesse o site casadoconstrutor.com.br ou ligue 0800 200 0217. Segura esse recado do cantor Leonardo e do Zé Felipe. Em vez de ficar sonhando com o dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios. A felicidade é poupar no Sicredi. Confira o regulamento em poupancapremiadasicredi.com.br. O Instituto Evaldo Lodge está com mais de 240 vagas abertas para bolsistas em todo o Brasil para o programa Inova Talentos. A iniciativa tem por objetivo incentivar a participação de estudantes e egressos do ensino superior em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. As bolsas mensais variam entre R$ 2.500 a R$ 4.500. São vários os segmentos com oportunidades, como engenharia, matemática, química, economia, administração, comércio exterior, entre outros cursos, espalhados em diversos estados do país. Interessados em participar devem entrar em contato com o IEL do seu estado. Você ouviu o Boletim da Indústria Brasileira. IEL, Instituto Evaldo Lodge. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse ontem que cada instituição deve exercer seu papel sem exceder os limites da lei. A declaração foi dada antes de um encontro com o ministro Alexandre de Moraes, que autorizou na semana passada a operação da Polícia Federal contra 8 empresários bolsonaristas acusados de trocar mensagens golpistas em um grupo de WhatsApp.
A operação foi criticada pelo Procurador-Geral da República, que disse não ter sido informado sobre a ação, o que é de praxe. Moraes divulgou documentos comprovando que a Procuradoria foi avisada na véspera e depois da troca de farpas, Moraes e Aras se reuniram ontem a convite do ministro, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo foi tratar das eleições de outubro. Editorial. O Brasil ainda chocado com a ação da Polícia Federal na casa e no escritório de 8 empresários. Esperava que o ministro Alexandre de Moraes apresentasse a justificativa para ter autorizado essa operação. E, de fato, acaba de ser retirado o sigilo das investigações. Isso no 7º dia depois da ação policial. Mas o que apareceu não convence. E a pergunta continua: onde estão as provas? Porque troca de mensagens, apenas opiniões sem ação, ainda que sejam contra a democracia, ou mesmo em defesa de golpe, ideia que combatemos e abominamos, não configuram crimes. E estão longe de fundamentar aquela operação policial. Vão crescendo os sinais de que estamos diante de mais um desatino do nosso judiciário, como tem acontecido desde a Lava Jato. Sem provas claras e contundentes, Alexandre de Moraes desempenha nesse episódio mais o papel de mandante, fora da lei e da Constituição, do que de ministro que deveria zelar por essa mesma lei, por essa mesma Constituição. Pelo respeito que temos à instituição do Supremo Tribunal Federal, queremos acreditar que ainda possam existir evidências convincentes, mas a expectativa se reduz. O tempo passa e a cobrança vai ficando mais intensa e a indignação também. Ou será que esse material não existe mesmo? E o país vai ter que conviver com um ministro do Supremo que virou, de fato, mandante de operações ilegais. Um ministro justiceiro. Essa é a opinião do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia. Como vai, Megali? Bom dia, Megali. Aquele abraço pra você, italiano Megali. O teu Palmeiras perdeu e olha, na volta 0-0, o Palmeiras sai. E aí o Flamengo, que hoje vai ganhar do Vélez Sarsfield, já eliminou esse time fraco atualmente lá da Argentina e depois faz a final com o Atlético Paranaense, que teria já esgotado seu estoque de milagres. O Flamengo vai ser campeão com qualquer adversário, até o Palmeiras, tá bom? Ô Carla Bigato, muito bom dia pra você. Bom dia. Pra nossa primeira-ministra da Band News FM no Morumbi, Sheila Magalhães. E no mais. Bem, gente, então pela Libertadores da América, um jogo monumental, eu diria, pela presença do Atlético Paranaense. O público, a torcida do Atlético Paranaense é uma coisa empolgante. E a camisa atual do Atlético Furacão é uma das mais lindas camisas do Brasil, junto com a do Atlético Goianiense, viu? É isso aí. E o Atlético ganhou por 1-0, mas o Filipão foi expulso de campo, não vai sentar no banco, estou repetindo isso, no jogo de volta no Allianz Parque. E psicologicamente os jogadores do Atlético Paranaense vão ficar órfãos, hein? Então eu acho que o Palmeiras tem boa chance também pela ausência do Filipão. E hoje, hein? Hoje nós temos Copa Libertadores América, o Vélez Sarsfield, que está em má fase, jogadores que estão suspensos, contundidos, então o Flamengo vai ganhar de 2-0. E na volta vai ser 5-0 no Maracanã. E boa semana para vocês. Hoje é quarta-feira e tem mais jogo hoje. Amanhã eu volto.